Bom, o segundo caminho de discordar do formato da política pública para a educação à distância que está posto é discordar dessa política pública, é discordando do receituário. E aí eu vou para a minha segunda possibilidade do que você fala. Temos que pensar as políticas públicas para a educação, sobretudo para a educação à distância, ou no que concerne a educação à distância. A segunda possibilidade é: você está falando que temos que pensar novas políticas públicas, outras políticas públicas, e dentre os dois caminhos, o primeiro caminho é negociar com a atual política pública conforme o receituário do Banco Mundial. Nesse mesmo caminho, a outra opção que eu posso tomar nessa encruzilhada é não concordar de forma nenhuma. Então, pensar uma nova política pública, eu também penso que perpassa por essa mesma encruzilhada. Bom, é uma nova política pública que, que corrobore o modelo atual, porque se não for uma política pública que corrobore ou que consensue com a política atual, aí eu vou para um pensamento extremo que defendo, que é o do Stefan Metzaro, que é pensar uma educação para além do capital. Eu concordo com ele no sentido de que não tem como a gente pensar uma educação para a emancipação se a gente não fugir da lógica do capital. Bom, eu também não sei se é possível fugir da lógica do capital, porque quando a gente foge de uma lógica do capital, ele tem uma capacidade tão grande de se adaptar e é uma capacidade resiliente, não resiliente no sentido romântico que os recursos humanos apontam para o ser humano, mas é um sentido resiliente realmente biológico dos ambientes e dos organismos que têm capacidade de se adaptar a ambientes caóticos. O capital como um ambiente biológico ou biopolitizado, ele tem essa resiliência para conseguir se adaptar ao caos e que gere um novo ambiente. Então, assim, pensar que a gente vai poder fugir da lógica do capital é também pensar que o capital não tem alternativa de criar outra lógica. O que eu não acredito, né? Ele tem sim alternativa de criar outra lógica. É interessante que eu falando dessa forma, eu já começo dizendo agora o que eu vou dizer depois. É mais ou menos como se agora eu estivesse sendo extremamente realista, mas ainda me sobra um momento de romantismo. Vale a pena sonhar. Mas já também é um questionamento aí ao Estivan, que é justamente isso, né? Bom, para além do capital, mas o capital, ele por diversas vezes, ele já provou e comprovou que ele também pode ir para além daquele capital que antes atuava. Inclusive, eu canso de colocar o quanto o capital nos últimos 30 anos, 32 anos, tomando a queda do muro de Berlim aí como um marco histórico, o capital ele vem com essa capacidade de se apropriar mais do que nunca de tudo aquilo que até então não estava sob o domínio dele. E esse domínio dele é um domínio da ótica do Economic 6. Então, rapidamente, para a gente tomar alguns exemplos, inclusive bioestéticos, é, quando eu era adolescente, eu era louco para fazer uma tatuagem. Mas, de forma geral, tatuagem era um padrão do presidiário. Era um padrão em presidiário.
ouvia-se muito, né, quando eu era adolescente, que o filho que chegasse em casa tatuado, o pai arrancava de faca. Hoje em dia, o que não falta são lojas e mais lojas e mais lojas fazendo tatuagem. O próprio ato de tatuar era um ato extremamente marginalizado. Agricultura orgânica, produto orgânico, na década de 80 ele era símbolo de produto ruim, né? Produto feio, enfim, ele era um produto de maconheiro. Hoje em dia a gente vive com boutiques de orgânicos que quem me dera de eu ter condições financeiras de todos os dias comer somente produtos orgânicos. Se a gente vai para um. Esse é um sentimento que em diversos países eu já conversei com amigos que também comungam desse mesmo pensamento, né? Um vinho biológico, como chamam em Portugal, custa 5, 6, 7 vezes mais do que um vinho produção convencional, e não é diferente aqui na nossa região, né? Se a gente for pegar os produtos manufaturados biológicos ou orgânicos, os preços são muito mais elevados. Então, assim, o capital ele tem essa capacidade, ele tem essa dinâmica, ele tem essa velocidade, e tudo dele é alto, né? Ele autodesenvolve, ele tem uma autodinâmica, uma autocapacidade, uma autoadaptação, e logo logo ele nega a sua própria lógica anterior em nome de uma nova lógica, desde que continue o reino do capital. Bom, é uma visão até certo ponto drástica, né? Bom, então nada tem jeito. Então se está me dizendo que é zero ou no outro lado 1000, né? Bom, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que eu já isso para mim é muito claro, que eu já percebo há algum tempo que a gente lidar com uma situação que temos poucas alternativas, né? Ou seja, uma nova política sob essa ótica, né? Uma nova política, uma outra política pública, provavelmente o caminho que nós conseguiremos trilhar dentre esses três caminhos que eu apontei é o caminho de negociação com o atual modelo de políticas públicas, né? Bom, até onde podemos negociar, até onde não podemos negociar. Esse é um caminho que eu entendo que algumas coisas chegarão à prática. Não significa dizer que o ideal ou as melhores ações, as melhores políticas chegarão à prática. Se não partir para esse caminho, um outro caminho é um caminho de resistência, e o caminho de resistência, por vezes as conquistas são muito demoradas, né? Por vezes as conquistas nem chegam a serem conquistadas. E por isso a negociação. Bom, e o último ponto, que aí eu vou trazer lá a terceira parte, né, que eu inicio dizendo sobre alguns elementos que eu entendo que podem nos trazer algumas vantagens, inclusive sobre a ótica ambiental e a ótica econômica, da mudança dos ambientes de aprendizagem, né, do ambiente convencional que a gente tem, chamado sala de aula, e de um outro ambiente virtual. Inclusive, eu acredito que em alguns ou em muitos momentos minha fala pode até ir além, o debate que eu adentro pode ir além de somente discutir o ambiente de aprendizagem. Dentro desses elementos que eu coloco, eu penso que, comparando o modelo atual de escola, faculdade, o que é que nós precisamos para montar uma faculdade? Bom, primeiro eu preciso de um terreno. Um terreno onde eu venha construir um prédio, ou um prédio que já esteja construído no terreno. Bom, se demanda-se de terreno, é lógico que quanto mais demandantes, eu vou pegar a própria lei da economia, para ir contra a própria economia. Se eu demando de mais terreno, mais demanda de terreno, a lei da economia vai me dizer que
E terreno é algo, eu vou tomar como exemplo Petrolina, hoje em dia mais escasso, principalmente na área urbana, aumenta-se o preço do terreno. Bom, o terreno não é suficiente para ter uma faculdade, eu preciso ter uma infraestrutura física, prédios nos quais estejam instalados salas de aula, todo administrativo, auditório, biblioteca, sala de vídeo, área de lazer, restaurante ou praça de alimentação, lanchonete, seja lá a dimensão que for, mas preciso. Bom, eu preciso de uma pequena infraestrutura de segurança, muros, cercas, aí eu vou pegando os parênteses, né, e fazendo as viagens, uma nova apneia. Novamente, gente, se eu preciso construir um prédio, mais prédios, mais material de construção, mais demanda de material de construção, aumenta-se o preço pelo material de construção. O prédio, eu também preciso de quem vai produzir materiais de construção que são demandados na construção, vai precisar de recursos naturais. Então vamos lá, eu preciso de produzir tijolo, preciso de barro. Geralmente na nossa região, muitos tijolos são feitos em olarias que precisam de madeira. Então também para fazer tijolo precisa de madeira. Bom, mas lá onde eu estudo não é tudo de concreto. Opa, mas o concreto também, produzir cimento é uma das coisas que mais consome a indústria de cimento, é uma das indústrias que mais consome energia elétrica. Então, assim, eu preciso de carteiras. A carteira é madeira. A madeira vem de recurso natural. Então, instituir, ter uma infraestrutura física de uma escola hoje em dia, de uma faculdade, de uma universidade, há uma demanda significativa de recursos naturais. E isso tem um custo. E não é um custo barato, né? Isso tem um valor financeiro, um valor econômico. Se a gente for pegar por alto, permita-me pegar o exemplo da Univasf, entre salas de aula, biblioteca, agora mais recente auditórios, bloco administrativo, bloco de colegiado, enfim, toda uma infraestrutura física que demanda para se dar aula. A Univasf não investiu menos de 100 milhões de reais em Petrolina. Isso lá atrás, viu? Quando o real era 2 dólares. Se fosse botar em dinheiro de hoje, ela gastaria aí uns 300 milhões de reais para se implantar em Petrolina. Bom, isso é um valor, né? Vamos colocar esse valor em uma caixinha. E por favor, não confunda aqui a minha comparação com a visão de Banco Mundial de que a universidade custa. Eu não estou falando de público, estou falando de forma geral. Público, privado, de maneira geral, tá? Estou falando do dinheiro que sai do Estado, estou falando do dinheiro que é necessário para investir na implantação. Bom, tá pronto o prédio, mas eu sou aluno, eu tenho que me deslocar. Aí eu vou pegar como exemplo a FACAP. A FACAP com seus 4 mil alunos, um aluno gastando aí 3,50 de ônibus, se todos os 4 mil alunos durante o dia fossem de ônibus, gastando R$ 7 por dia, algo em torno de R$ 150 por mês, R$ 1.500 por ano, multiplico isso por R$ 4.000, você vai ter algo, ou desculpe, por 4 mil alunos, você vai ter algo que supera os R$ 20 milhões de um ano. 20 milhões de reais de um ano dá para contratar professores suficientes para ministrar aula para 9 mil alunos no modelo presencial, né? Mas vamos botar a mesma coisa. Então, só o custo de transporte, desculpe, Marcelo, por ano não. É por ano sim, só o custo de transporte por ano do conjunto de alunos da FACAP, o que eles gastam de transporte por ano, seria suficiente para a gente ter um quantitativo de professores que todo ano viabilizasse uma outra FACAP de matriculados, né? Então, esse é o custo. Bom, tem o custo de energia elétrica. Então, veja só, onde eu quero chegar. É um modelo onde nós não necessitássemos de tanta infraestrutura física, nós teríamos uma economia de recursos naturais,
e teríamos uma economia de recursos financeiros, né, de recursos econômicos. Bom, e tudo ia ser online? Não necessariamente. Não necessariamente. Poderia existir outros ambientes de aprendizagem que não reduzisse a educação instrucional, a educação superior, a educação profissional, somente a um ambiente de aprendizagem à distância, o chamado AVA, né? Um ambiente de aprendizagem virtual. Mas o que eu quero dizer é que essa educação, que esse formato de educação onde nós não, que ele pode nos ajudar muito a diminuir o deslocamento em altíssima velocidade. E esse deslocamento e a diminuição desse deslocamento em altíssima velocidade, ele poderia nos ter uma ajuda econômica e ambiental. Nós poderíamos ter uma diminuição significativa da necessidade de infraestruturas físicas, né? Que não demandasse tanto recurso natural na sua produção e tanto uso do solo. Porque se a gente for analisar sob a ótica do aumento dos preços dos materiais e do solo, a gente combina hoje no Brasil em algo que a gente vai conhecer como déficit habitacional, né? Nós brasileiros fazemos um uso excessivo de materiais de construção, o que, por um lado, encarece muito esses materiais. Alguns muros que eu vejo em Petrolina provavelmente dá para construir uma casa, né? De tanto do tamanho quanto da quantidade de adornos que se colocam nesses muros. Eu penso inclusive que essa educação à distância, e há algum tempo já eu provoco isso em alguns locais de debate, inclusive na sala de aula. Eu penso que assim como o professor lá da Universidade Federal de Pelotas coloca algumas gerações, começando pela correspondência, acabando no que a gente está hoje em dia, que é esses encontros interativos online, eu penso que a gente vai chegar provavelmente logo logo no que eu chamo de professor terabyte. Você vai ter uma máquina que provavelmente é do tamanho de um copo, ou que nem esses data shows de hoje em dia, pequenininhos, que você liga na sua cama, você liga em qualquer lugar na sua casa, e esse data show vai aparecer uma imagem holográfica de Marcelo, e Marcelo vai começar a dialogar com aquele usuário que está acessando a sua imagem, dialogar sobre uma determinada temática. Ou seja, nós vamos ter em tamanho, além da gente ter em tempo real, né, nós vamos ter em tamanho real o diálogo com o professor. O que eu estou deixando já bem claro que a figura do professor continuará existindo, né? Não sei se nos mesmos quantitativos que a gente tem hoje, mas eu penso que sim, ele continuará existindo. Ele não irá assumir. Bom, e dentro desses elementos que eu entendo que eu entendo como benéficos, e aí é interessante, né? Porque eu vou voltar para a minha fala inicial, de que lá eu estava dizendo de agora, e da capacidade do capital de adaptar sua lógica. Esse formato, a expansão dele, sim, ele vai demandar de uma mudança de como o capital vai lidar com essa nova lógica, né? Olha, não vou precisar mais do espaço físico, não vou precisar mais de carteiras e birôs, não vou precisar mais gastar energia elétrica em um determinado local, não vai haver deslocamento maciço de diversos locais para um local central, todos poderão ficar em seus locais, mas nós temos que continuar ganhando, se possível, mais do que ganhávamos no modelo anterior, com esse modelo novo, tá? Então, assim, o capital ele no primeiro momento ele tem uma restrição, né? É mais ou menos como o que aconteceu com a indústria
do disco no mundo, né? A indústria fonográfica no mundo. Eu tenho em minha casa mais de mil LPs que devem ter me custado o valor de um carro novo. E hoje em dia eu ouço tudo pelo Spotify, né? Então, assim, a indústria fonográfica, por um lado, ela teve um impacto, mas por outro lado, ela tem aí um sobressalto. Então, eu entendo que da mesma forma o capital vai fazer essa adaptação, caso haja mudanças a partir desses novos elementos, em uma nova modalidade da educação que impacte na diminuição do deslocamento em altíssima velocidade. Eu acredito que eu concluo aqui essas minhas colocações sobre a sua terceira reflexão.